Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um dia. Hoje é o nosso 23º dia da nossa leitura do Plano Bíblico do DCN Brasil 2026. Esse plano você encontra lá no aplicativo do YouVersion. Eu deixei aí na descrição do vídeo para a gente, acompanhar juntos ali, tá? Muito prazer. O meu nome é Rafaela. Se você é a primeira vez que está aqui, seja muito bem-vindo, tá? Nós estamos nesse projeto de leitura bíblica de 334 dias e também intercedendo por uma nação. Peço até desculpas por alguns dias eu fiquei ausente aqui, fiquei doente, com resfriado, mas já estou recuperada, então vou fazer uma sequência de vídeos para a gente conseguir entrar em ordem. Serão 6 vídeos aí, uma sequência, para a gente conseguir deixar o nosso plano bíblico em dia. E eu espero que mesmo não tendo os vídeos aqui, você tenha feito a sua leitura, e aí nós vamos interceder hoje por uma nação, tá? Porque é esse o propósito. Nós lemos alguns livros da Bíblia aqui, nós lemos, por exemplo, nós estamos em Êxodo, hoje nós vamos ler Êxodo 29 e 30, nós entramos no livro de Provérbios, vamos ler os capítulos 4, 5 e 6, e nós retornamos ao Evangelho de Lucas, hoje nós vamos ler o capítulo 14, dos versículos 1 ao 24. Após essa leitura, nós vamos interceder por uma nação, e a nação de hoje, nós estamos no continente da América, tá? E entramos aí na América Central, e hoje a nação é Guatemala, tá bom? Então nós fazemos essa intercessão profética, uma intercessão guiada pelo Espírito Santo de Deus, trazendo um versículo bíblico daquilo que nós lemos ou daquilo que o Espírito Santo, me conduzir a orar. Você pode orar na sua casa ou também repetir o que eu falo, fazer declarações. Isso é como um modelo para você levar para a sua vida também, tá? A versão bíblica que eu estou usando, eu estou na minha Bíblia de papel, então você pode pegar a sua Bíblia também, mas no aplicativo do YouVersion você tem essa possibilidade de colocar a versão ali que você tiver uma melhor compreensão ou que você tiver um maior costume de ler. A versão da minha Bíblia é a Almeida atualizada, Nova Almeida atualizada. É essa versão que eu uso, tá bom? Mas lá, igual eu falei, você pode, além de fazer essa alteração da versão, você pode também grifar algum versículo que falou com você, fazer uma anotação, colocar uma cor ali naquele versículo, tá bom? Então tem muitas possibilidades. E compartilha, né, gente? Compartilha esse aplicativo, compartilha esse plano bíblico, lá tem essa possibilidade. Compartilha esse vídeo aqui para que mais pessoas sejam alcançadas e novos intercessores sejam levantados também, tá bom? E principalmente adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Essa é a nossa principal função, que é amar a Deus, e nós vamos amá-lo adorando Ele, né? Nos rendendo a Ele, nos relacionando com Ele. Esse é o foco principal. Relacionamento é o que o Senhor busca conosco. Então, o foco aqui é um relacionamento, conhecer Ele, automaticamente nós nos conhecemos e depois nós fazemos Ele conhecido. Então, o porquê não orar pelas nações, pelas pessoas, pelos povos não alcançados, tá? Então, te convido a entrar nisso comigo e também curte esse vídeo, compartilha e já se inscreve no canal se você não é inscrito, tá bom? Eu vou orar pra gente iniciar, então feche seus olhos para que você não se distraia. Senhor Deus, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por essa palavra que o Senhor nos deixou pela Bíblia, porque nós temos acesso a ela. Eu oro para que cada momento em que nós lermos, sejamos transformados, sejamos realmente envolvidos pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu amor, pela Tua paz que excede todo entendimento. Eu oro para que haja uma liberação de cura no físico de quem precisa ser curado fisicamente, nas emoções de quem precisa de uma cura nas emoções, de clareza para prosseguir, daquilo que precisa realizar. Eu oro para que haja libertação também no espírito e haja libertação também, Senhor, nas emoções de cada um de nós. Que haja uma sabedoria do alto também sobre nós. Eu te agradeço pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, começando por Êxodo, capítulo 29,
Vamos prosseguir. Nós vamos em Êxodo capítulo 29 e o 30. Diz assim: Isto é o que você lhes fará para os consagrar, a fim de que me sirvam como sacerdotes. Separe um novilho e 2 carneiros sem defeito. Da melhor farinha, faça pães e bolos sem fermento, amassados com azeite, e pãezinhos bem finos untados com azeite. Ponha tudo isso num cesto e ofereça no cesto. Traga também o novilho e os 2 carneiros. Então você fará com que Arão e seus filhos se aproximem à porta da tenda do encontro e mandará que se lavem com água. Depois você pegará as vestes, vestirá Arão com a túnica, a sobrepeliz, a estola sacerdotal e o peitoral, e o cingirá com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Você porá a mitra na cabeça dele e sobre a mitra a coroa sagrada. Então você pegará o óleo da unção e o derramará sobre a cabeça dele. Assim você o ungirá. Depois você fará com que os filhos de Arão se aproximem e os vestirá com túnicas. Também os cingirá com o cinto, Arão e seus filhos. E lhes atará os turbantes, para que tenham sacerdócio por estatuto perpétuo. Assim você consagrará Arão e os seus filhos. Você fará chegar o novilho diante da tenda do encontro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o novilho diante do Senhor, e à porta da tenda do encontro. Depois pegue o sangue do novilho e com o dedo ponha-o sobre os chifres do altar. O restante do sangue você derramará na base do altar. Pegue também toda a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins e a gordura que está neles, e queime-os sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos você queimará fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Depois você pegará um dos carneiros e Arão e seus filhos porão nas mãos sobre a cabeça dele. Mate o carneiro, pegue o sangue e jogue-o sobre o altar ao redor. Corte o carneiro em pedaços. E, lavadas as entranhas e as pernas, coloque-as sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim você queimará todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Depois, pegue o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o carneiro. Pegue um pouco do sangue e coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e na ponta da orelha direita de seus filhos, bem como sobre o pé direito deles. O restante do sangue você jogará sobre o altar ao redor. Então pegue um pouco do sangue sobre o altar e um pouco do óleo da unção e faça aspersão sobre Arão e suas vestes e sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Depois, retire do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins, a gordura que está neles e a coxa direita, porque é o carneiro da consagração. E pegue também um pão, um bolo de pão azeitado e um pãozinho de massa bem fina, do cesto dos pães sem fermento que estão diante do Senhor. Ponha todas estas coisas nas mãos de Arão e dos filhos dele, e movendo-as para frente e para trás, ofereça-as como ofertas movidas diante do Senhor. Depois pegue todas as coisas das mãos deles e queime-as sobre o altar. É o holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Pegue o peito do carneiro da consagração de Arão e, movendo-o para frente e para trás, ofereça-o como oferta movida diante do Senhor. E esta será a porção que fica para você. Consagre o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. Isto será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdote, oferecida da parte dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos, é a oferta que eles fazem ao Senhor. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos, depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. 7 dias as vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar.
quando entrar na tenda do encontro para ministrar no santuário. Pegue o carneiro da consagração e cozinhe a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda do encontro. E comerão das coisas que for feita a expiação para consagrá-los e para santificá-los. O estranho não comerá delas, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne, das consagrações ou do pão, até pela manhã queime isso que sobrou. Não se comerá, porque é santo. Assim, pois, você fará com Arão e seus filhos, conforme tudo o que ordenei a você, durante 7 dias você os consagrará. Também cada dia prepare um novilho como oferta pelo pecado para as expiações. E você purificará o altar, fazendo expiação por ele mediante oferta pelo pecado. E você o ungirá para consagrá-lo. Durante 7 dias você fará expiação pelo altar, e o consagrará. E o altar será santíssimo, tudo que tocar será santo. Isto é o que você oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia, continuamente. Ofereça um cordeiro de manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. Com o cordeiro ofereça 2 litros da melhor farinha, amassada com 1 litro de azeite batido, e para libação 1 litro de vinho. O outro cordeiro você oferecerá ao pôr do sol, como a oferta de cereais e a libação da manhã de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo oferecido de geração em geração, à porta da tenda do encontro diante do Senhor, onde me encontrarei com vocês, para falar com você ali. Ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda do encontro e o altar. Também santificarei Arão e os seus filhos para que me sirvam como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Êxodo capítulo 30. Faça também um altar para queimar incenso. Faça-o de madeira de acácia. Será quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento e 45 de largura. A altura será de 90 centímetros. Os chifres formarão uma só peça com ele. Revista-o de ouro puro, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres. Ponha também um remate de ouro ao redor. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as debaixo do remate. Coloque-as de ambos os lados, porque por essas argolas serão passadas os cabos, quando o altar for transportado. Faça esses cabos de madeira de acácia, revestindo-os de ouro. Ponha o altar em frente do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me encontrarei com você. Arão queimará um incenso aromático sobre o altar. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo diante do Senhor, de geração em geração. Não ofereçam incenso estranho sobre esse altar, nem holocausto, nem ofertas de cereais. Também não ofereçam libações sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez por ano, fará expiação sobre ele de geração em geração. É o altar santíssimo ao Senhor. O Senhor disse mais a Moisés: quando você fizer recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio. Quando você fizer a contagem para que não haja entre eles praga nenhuma, quando você fizer a contagem, todo aquele que for incluído na lista dará isto: 6 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Esses 6 gramas são a oferta ao Senhor. Todo aquele que for incluído na lista de 20 anos para cima dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de 6 gramas, nem o pobre dará menos, quando derem a oferta ao Senhor para fazerem expiação pela vida de vocês. Você receberá o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e usará para o serviço da tenda do encontro, e será para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerem expiação pela vida de vocês. O Senhor disse mais a Moisés: faça também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e ponha água dentro dela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda do encontro, eles se lavarão com água para que não morram.
Também quando se aproximarem do altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão as mãos e os pés para que não morram. E isto lhes será por estatuto perpétuo a ele e a sua posteridade, através de suas gerações. O Senhor disse mais a Moisés: pegue as mais excelentes especiarias, 6 quilos de mirra líquida, a metade, a saber, 3 quilos de cinamono aromático, 3 quilos de cálamo aromático, 6 quilos de cássia, segundo o peso padrão do santuário, e 3,5 litros de azeite de oliveira. Disto, você fará o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele, você ungirá a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os utensílios e a bacia com o seu suporte. Assim você consagrará estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Você ungirá também Arão e os seus filhos e os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção de geração em geração. Não se ungirá com ele o corpo de quem não for o sacerdote. Não façam outro óleo semelhante, da mesma composição. É óleo santo e será santo para vocês. Quem preparar óleo igual a este ou com ele ungir um estranho será eliminado do meio do seu povo. O Senhor disse a Moisés: pegue a mesma quantidade de substâncias aromáticas, estoraque, ônica, gálbano e incenso puro. E com isto faça incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Moa uma parte desse incenso e coloque-o diante da arca do testemunho na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. Esse incenso será coisa santíssima para vocês. Porém, o incenso que vocês farão segundo a composição deste, não façam para seu uso pessoal. Santo será para o Senhor. Quem fizer incenso igual a este para o cheirar, será eliminado do meio do seu povo. Agora nós vamos lá para Provérbios, capítulo 4. Nós vamos ler o 4, 5 e 6. Diz assim: filhos, escutem a instrução do pai, estejam atentos para que obtenham um entendimento, porque eu lhes dou boa instrução. Não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: que o seu coração retenha as minhas palavras. Guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento, não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ame-a e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria, e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é sua vida. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele. Desvie-se dele e passe longe. Os maus não dormem, se não fizerem o mal. O sono foge deles, se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos, não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda de seus pés.
para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Agora nós vamos em Provérbios capítulo 5. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o seu fim é amargo como fel, e cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, e os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem dos seus bens, e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. No fim de sua vida você ficará gemendo quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Então você dirá: como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa, no meio da congregação reunida. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço, porque você derramaria suas fontes lá fora, e os seus ribeiros de água pelas praças, que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriague-se sempre com as suas carícias. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pelo excesso de sua loucura, sai cambaleando por aí. Provérbios capítulo 6. Meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está enredado com as palavras da sua boca, e ficou preso pelo que você falou. Agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. Vá, humilhe-se e importune o seu próximo. Não se deite para dormir, não dê descanso aos seus olhos. Livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No verão, prepara a sua comida. No tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar. E a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca. Pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade. Está sempre planejando o mal e semeando discórdias. Por isso a sua destruição virá repentinamente, de um momento para outro. Ficará irremediavelmente arruinado. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta: os olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-os sempre amarrados ao seu pescoço. Pendure-os no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela guardará. Quando acordar, falará com você. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Eles o protegerão da mulher perversa e das lisonjas da mulher estranha. Não cobice no coração a sua formosura, nem se deixe seduzir pelo seu olhar. O máximo que se paga por uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de uma vida preciosa. Poderá alguém carregar fogo no colo sem que as suas roupas se incendiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que os seus pés se queimem?
Assim será com o que se aproximar da mulher do seu próximo, não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. Não se despreza o ladrão quando faminto rouba para matar a fome, pois este, ao ser apanhado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. Quem comete adultério não tem juízo, só mesmo quem quer arruinar-se é quem pratica tal coisa. Achará açoites e desonra, e a sua vergonha nunca passará, porque o ciúme desperta o furor do marido. Ele não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda mais que sejam muitos. Agora nós vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versos 1 a 24, diz assim: Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. E eis que diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: É ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou na mão daquele homem, curou-o e o mandou embora. A seguir, Jesus lhes perguntou: Quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Depois Jesus disse ao que havia convidado: Quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: Patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Forte, né? Senhor Deus, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada por nos conduzir até aqui. Eu te agradeço mais uma vez e eu oro para que o Senhor nos conduza nesse momento de intercessão pela Guatemala. Senhor, eu oro para que Guatemala seja cheia do poder do teu Espírito Santo, que a tua graça e o teu favor recaia sobre eles. Eu oro para que ali haja unidade nessa nação, que haja um mover do teu Espírito Santo, levando eles à rendição completa, corações rendidos a ti, Senhor. Que haja um encontro verdadeiro contigo, com a tua palavra, que haja revelação. Eu declaro olhos abertos
para enxergar além do que as letras dizem aqui na Bíblia. Eu oro para que eles venham realmente ter unidade ali, Senhor, unidade nas igrejas, unidade em empresários, unidades na parte do ensino, na parte, Senhor, de capacitação. Capacita professores, capacita universitários, capacita cada um ali, Senhor, que eles venham ensinar realmente além daquilo que os livros propõem, que eles venham testemunhar diante dos alunos o que o Senhor fez na vida deles e que haja momentos em sala de aula de renovo, de unidade. Senhor, eu vejo muito isso, o Senhor levando unidade para esse lugar. Que os turistas que estiverem ali na Guatemala, que eles provem isso, Senhor, essa unidade ali nessa nação. Eu oro para que a capital ali Antígua também, Senhor, que seja um lugar onde eles vão encontrar refrigério no Senhor. O Senhor é aquele que conduz a pastos verdejantes. Então eu oro toda a nação sendo direcionada a esse lugar de descanso no Senhor, a um lugar de encontro com a tua presença, não diante daquilo que eles podem fazer com as próprias forças, mas diante daquilo que o Senhor tem para liberar sobre eles nessa temporada. Eu oro pela segurança ali daquele lugar. Eu oro para que seus anjos sejam enviados ali guardando aquelas pessoas. Guarda, Senhor, e enche-os com o poder do teu Espírito Santo. Que haja cura agora sobre o físico daqueles que estão doentes, daqueles que necessitam de provisão financeira, que o Senhor venha prover para eles, seja para abrir uma nova empresa, seja para iniciar algo, ou seja para provisão dentro de casa. Eu oro para que haja estratégias do Senhor, para que eles tenham sonhos proféticos, eles tenham a revelação na tua palavra diante daquilo que eles precisam fazer. E eu te agradeço por esse novo tempo, eu te agradeço pelo que o Senhor tem para fazer na Guatemala, em Antígua, eu te agradeço pelo que o Senhor tem a realizar ali sobre cada habitante, sobre essa população, uma população unida, povos unidos porque o Senhor os chamou para viver assim em unidade. Em nome de Jesus, e tudo aquilo que veio para trazer calamidade, terror, eu cancelo isso em nome de Jesus e eu declaro a tua provisão ali, Senhor. Provisão de recursos naturais, provisão nas emoções, provisão no físico, provisão, Senhor, de finanças também. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom em tudo que Ele faz. Há um novo tempo a ser feito nessa nação de Guatemala. Eu creio em nome de Jesus. E que assim seja feito na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu físico, que você seja revigorado agora em nome de Jesus. Mais uma vez eu falo aí, compartilha esse vídeo com alguém, se inscreve no canal, deixa o seu like e que Deus te abençoe e a gente se vê aí no próximo vídeo, no 24º dia que a gente se encontra. Que Deus te abençoe. Tchau.